de vida. Porque essa palavra, quando ela entra, a gente vai ver depois na Bíblia inteira, ela divide a alma do espírito, ela divide o nosso corpo e ela necessariamente precisa nos transformar. E quando eu falo transformação, eu não estou falando de uma saída 180 da sua vida. Porque uma saída 180, agora para o que pega na cabeça do engenheiro aqui é que o 180 é a mesma linha na direção oposta. Não. O que Deus faz, Ele te tira do caminho. Ele te tira da linha que você está indo. Então você não vai voltar para o mesmo caminho, você não vai fazer a mesma direção, você vai sair da direção. Tá? Então, quando você ouve a palavra precisa necessariamente mudar o seu caminho. O que você está fazendo hoje, pode ser que você precise mudar. E como foi falado na ministração, como foi falado na oração do pastor, eu oro para que Deus dê a nós hoje um coração ensinável a ponto de ser transformado. E eu estou falando de verdade. É isso que queima. E o que eu quero trazer hoje para vocês é uma palavra, uma mensagem que não é de condenação. Porém, ela é de redenção. Então entendam essa palavra como uma palavra redentiva e não como uma palavra condenatória. Tá bom? É interessante a gente entender que desde o princípio Deus ele quer pessoas maduras na fé. Pessoas que não precisam ficar o tempo todo discutindo a mesma coisa sobre a fé. Ele não quer isso. Eu posso ir de calça ou eu tenho que ir de saia? Eu posso fazer tatuagem ou eu não posso fazer tatuagem? O que ele quer é alguém maduro o suficiente para falar, minha vida foi transformada. E o que eu fazia, eu percebi que não é para eu fazer. Porque o Espírito de Deus me conduziu. E se o Espírito de Deus me conduziu, eu vou mudar. Porque o que isso quer dizer? Quer dizer que o Criador dos céus e da terra, aquele que você todo dia ora pedindo para que Ele abençoe o seu dia, está falando, muda. Por que você não vai obedecer? É isso que a palavra tem para nos trazer. E é isso que Deus busca. Pessoas maduras. Quando a gente discorre a Bíblia, a gente vai ver muito um padrão no assunto de idolatria. A Bíblia ela vai trazer muito descrição de ídolos que aí ele tem boca, mas não fala, ele tem ouvido, mas não ouve, ele tem olhos, mas não vê. E quando você começa a ler a Bíblia a partir do episódio do Êxodo 32, do bezerro de ouro, há muitas conexões, onde ele fala de pessoas com cabeça dura, ou cerviz endurecida. Ele vai falar que as pessoas adoravam ídolos e se tornavam como os ídolos. Eles tinham boca, mas não falavam. Tinham ouvidos, mas não ouviam. E tinham olhos, mas não viam. E que isso não seja para um ídolo de pedaço de pau, de qualquer coisa. Vocês entendam isso, o que eu estou trazendo. O ídolo da vida de vocês pode ser que pode ser não, ele vai te deixar cego, então você não vai ver outra maneira. Ele vai te deixar surdo, então quem falar ao contrário do que você entende, você não vai ouvir. E ele vai te deixar mudo, a ponto de você não conseguir se posicionar. É isso que a Bíblia traz sobre idolatria. Nós nos tornamos como os ídolos que a gente tem. Se a gente ler Deuteronômio capítulo 4, versículo 15, olha só, fica claro. Tenham muito cuidado. No dia em que o Senhor lhes falou no meio do fogo, no Monte Sinai, vocês não viram forma alguma. É claro isso na Bíblia. Não tem outra maneira de interpretar. Só apareceu o fogo. Deus não deu nenhuma aparição de forma física para que o povo não pudesse tentar ou cogitar fazer algum ídolo, fazer alguma forma.
E quando eu estou falando de ídolo, fazer alguma forma, eu já quero aqui deixar claro que eu não estou falando de nenhuma forma esculpida. Então, não pense em nenhuma outra religião. Eu estou falando hoje para One Way, para todo mundo aqui da One Way. Então não aponte dedo para ninguém, olhe para você. Eu não estou falando de outra religião, estou falando dessa igreja. Beleza? Eu queria que vocês pensassem agora, porque o que aconteceu? O povo, Moisés ficou lá em cima do monte, 40 dias. O povo viu fogo, mas aí passou um tempo, o pessoal não viu mais nada, Moisés não via. Aí o que o povo fez? A primeira coisa que a gente geralmente faz, a gente vai atrás do que a gente conhece. E a gente tenta, de uma forma ou de outra, encontrar um meio de adorar a Deus da maneira que a gente conhecia, no meio onde a gente estava inserido. Então a gente acha um meio para suprir esse sumiço de Deus. Deus sumiu, ficou 40 dias lá, Moisés não vinha mais. E agora? Bom, lá onde a gente estava no Egito, o povo tinha deuses. Vamos fazer um bezerro. Você vai ver a partir daí muito se falando de chifres. Então Deus tentando fazer essa mudança da mentalidade onde o chifre não está relacionado ao boi. Para vocês terem uma ideia de curiosidade, quando Moisés sobe, ele desce com o rosto reluzente, que ele tem que colocar um véu. No original, a Bíblia não fala que Moisés veio com a cara brilhando. Fala que Moisés veio com um chifre. A palavra que ele usa é chifre. Porque o chifre traz essa autoridade. Na Arca da Aliança, os quatro cantos da arca tinham 4 chifres. Deus está tentando mudar essa mentalidade. E hoje ele quer mudar essa mentalidade aqui. 2 Reis, capítulo 17, versículo 14 e 15. Eu vou ler aqui no meu. Deixa eu ver como está. Acho que ali está bom, NVI. Mas os israelitas se recusaram a ouvir. Foram tão teimosos quanto seus antepassados que não quiseram crer no Senhor, seu Deus. Rejeitaram seus decretos e a aliança que ele havia feito com seus antepassados e desprezaram todas as suas advertências. Adoraram ídolos inúteis, de modo que eles próprios se tornaram inúteis. Seguiram o exemplo das nações ao redor e desobedeceram a ordem do Senhor para que não as imitassem. Parece bem atual esse versículo, né? Quem adora ídolo inútil se torna inútil. Quando Deus fala, não imite um povo diferente daquele que eu falo que tem que fazer, você se torna inútil. Isso é bíblico. E eu acho que ninguém aqui quer ser inútil. De novo, essa mensagem ela não é condenatória, ela é redentiva. Não foquem apenas na verdade que ela está trazendo e que possa te incomodar. Foque na chance que Deus está te dando para se redimir. Hoje, o que eu quero falar com vocês é uma mensagem focada na obra da carne. O carnal que a gente chama. E eu, de fato, preciso da atenção de vocês. Prometo que eu vou tentar ser o mais breve possível. Porque eu não quero prolongar algo que precisa ser direto. Eu sempre entendi, estudando a Bíblia, que existiam 2 tipos de pessoas. O homem natural e o homem espiritual. O salvo e o não salvo. Simples. E aí quando alguém que era salvo caía no pecado publicamente, tá? Eu tinha algumas bases bíblicas para falar que esse cara não era salvo. Eu sempre achei isso. E uma das bases que eu tinha
Está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Versículo 15. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Simples. Homem espiritual, natural. Natural quem não é salvo, espiritual quem é salvo. Certo? Simples desse jeito. Mas aí eu li o próximo capítulo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 fala: irmãos, quando eu estive com vocês, eu não pude lhes falar como há pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo ou fossem criancinhas em Cristo, imaturos. Próximo. Tive de alimentá-los com leite, não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo. E ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana. Têm ciúme uns dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? E aí eu me dei conta que existe mais uma opção. Então existe o homem natural, não é salvo. O homem espiritual é salvo. E o homem carnal, que é salvo. Porque se você continuar lendo esse capítulo, você vai ver que o homem carnal pode ser salvo. O que nos resta? Então vou fazer uma pergunta para saber como eu continuo agora essa... Aqui eu acredito que todo mundo aceitou Cristo como seu Salvador. Estou certo? Então nos resta duas opções para a gente pregar aqui hoje. Sobre o homem espiritual e o homem carnal. Porque ninguém aqui é natural. Todo mundo aqui sabe que Cristo é o Rei, que Cristo é Jesus, que Cristo é Deus e que Ele é o Criador dos céus e da terra. Amém? Então, ou a gente sai daqui reconhecendo que somos carnais ou espirituais. E aí a gente tem a chance de ir para o espiritual, se você for carnal. Até aí, está todo mundo me acompanhando? Vocês estão bem? Beleza. A diferença é que o carnal, ele pertence a Jesus, mas ele é governado pela carne. Jesus é o Salvador, mas não necessariamente o seu Senhor. Que aí a gente entra numa outra discussão para falar se isso é possível ou não, mas a gente não vai falar disso agora. A graça, ela é celebrada, mas a obediência é opcional. O conhecimento das Escrituras aumenta, você vai estudar mais, você vai conhecer mais. Mas a santidade não. É remido, mas é indisciplinado. Ele tem a habitação do Espírito, mas não é rendido a ele. Ele sente o Espírito, mas a carne ainda está presente. Esse é o homem carnal. Enquanto eu vou trazendo essas informações, sabe quando a gente faz aquela análise quando é dia de ceia? É a hora. Tá? É a hora. Então, em vez de você esperar o primeiro domingo do mês, faz agora. Porque, de novo, essa palavra, ela é redentiva. Vamos ler Romanos capítulo 8. Eu vou ler alguns versículos, do 1 ao 16. Eu quero que vocês prestem atenção, por favor. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Aqui a gente vai entender o conflito. Da onde começou esse conflito entre o espiritual e o carnal, tá bom? Por favor. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, para que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte. Quem anda pela carne morre. Mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito habita em vós. Então, Paulo ainda dá o poder da dúvida. O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito em que vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que estão guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O problema nunca esteve na carne brigando com o Espírito. Sabe? A carne milita e tal, mas esse não é o problema para quem é salvo. O problema é quando você tem o seu homem carnal ditando as regras, regulando a sua vida. Ao invés de ter o Espírito de Deus ditando as regras da sua vida. De novo, quem tem ouvidos, ouça, e não seja como o ídolo, que tem ouvido e não ouve, olhos e não vê, e boca e não fala, e se torna inútil para o reino de Deus. Infelizmente, a gente tem uma tendência diabólica de obedecer a Deus e esperar que a gente seja abençoado por isso. No fundo, você sabe o que você tem que fazer, você sabe o que você não tem que fazer, e você sabe como você quer ser abençoado, porque está na Bíblia. Então eu obedeço esperando algo em troca, mas eu sou muito bom para falar que eu não estou esperando nada em troca, e seja o que Deus quiser. Eu sou muito bom para fazer isso. Eu sou muito bom para te dar justificativo do que eu estou fazendo é bíblico. Para te explicar que o que eu estou fazendo está na Bíblia. Mas isso nos torna carnal. Tiago, capítulo 1, versículo 6, fala: mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. A tendência do homem carnal é viver para fazer o bem. Eu quero fazer o bem. E não importa quem, é muito bonito ser crente. Ser crente carnal é bonito demais. Porque eu consigo ver vocês só no domingo e fazer com que vocês acreditem que eu sou espiritual. Porque eu sei a Bíblia. Porque eu sei o que eu tenho e o que eu não tenho que fazer. E eu sei também o que você tem que fazer. Por isso eu sou bom também para te apontar o dedo. O Tiago, ele ainda vai mais além. E ele, acho que ele põe a pontinha, né, da faca, e depois ele põe mais um pouquinho só para dar uma perdida no fôlego. Olha o capítulo 3,
Versículo 13. Se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria. Mas se em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras. Porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto, antes são terrenas, mundanas e demoníacas. Por um instante eu quero que vocês parem e pensem no ciclo de vocês. Funcionário, amigo, irmãos da igreja. Vocês acham que as pessoas que vocês convidam, ou que deveriam convidar para vir aqui na igreja, elas querem vir para encontrar mais pessoas parecidas com vocês? Ou elas nem querem passar perto dessa igreja para não encontrarem ninguém parecido com você aqui? E se isso não corroer os seus ossos, você é carnal. É difícil? Mas se as pessoas que eu encontro lá fora não têm a mínima vontade de vir onde eu venho, para não encontrar ninguém parecido comigo, por isso é fácil ser crente aqui dentro. Por isso é fácil ser crente junto com crente. Como a Stephanie falou, a intimidade vem quando ninguém está te vendo. Isso aí é onde forma caráter. Lembra que eu falei que Deus está procurando maduros na fé? Pessoas com caráter. Parece que a vida espiritual é muito sobrenatural. O sobrenatural é você entender que o que você está lendo tem que transformar a sua vida. E que o Espírito de Deus agora, ele paire sobre esse lugar e coloque anjos que batalhem, anjos ministradores aqui dentro dessa casa e tira todo espírito de sonolência, todo espírito de pessoas que querem pensar em outra coisa, mas que foquem na palavra de Deus. Que Jesus cele esse lugar com fogo, que Ele cele esse lugar com sangue poderoso dEle. De novo, isso aqui não é para te condenar. Isso é para falar que a gente serve um Deus de segundas chances. E glória a Deus por isso. Há tempo de verdadeiramente adorar Cristo. Segundo as Escrituras. Não segundo o que você acha das Escrituras. Hoje, a gente tem que saber se o jeito que a gente vive é o que Deus mandou a gente fazer ou o que a gente acha que Deus mandou a gente fazer. Porque tem um abismo entre essas duas perguntas. Porque é muito fácil, e a gente sabe aqui, que se eu falo alguma coisa, a pessoa fala, mas Deus me disse, quem sou eu para contestar que Deus te disse? Se Deus te disse, Deus te disse. Mas geralmente, a gente usa essa frase para justificar algo que a gente está fazendo. Isso, além de vergonhoso, é diabólico. A gente precisa ser maduro na fé. Maturidade é o que Deus quer de nós. O nosso corpo, a nossa vida, o nosso ser, ele é inclinado para o mal. Deus disse isso em Gênesis 8, quando ele acabou o dilúvio, Moisés fez um altar de adoração, ele aceitou a adoração de Noé. Ele aceitou a adoração de Noé e disse, por causa da sua adoração, eu não vou mais destruir a humanidade do jeito que eu fiz agora com água. Porque eu sei que o coração do ser humano é inclinado ao mal desde o seu nascimento. O nosso objetivo para ser espiritual é ser santificado. Olha só o que Tiago que fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. 1 Tessalonicenses. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade.
Por isso, mantenham-se afastados de todo o pecado sexual. E ele continua falando, isso não é só de pecado sexual. Você vai ver que no versículo 5 ele vai falar para a gente não ser como aqueles que não conhecem a Deus, os gentios, né, na época, porque ele estava falando com os crentes. E aí no versículo 6 ele fala sobre oprimir e enganar o irmão em algum negócio. Então se você vai fazer algum negócio com algum irmão, e vai que você oprime ele sem querer, né? Ou vai que o seu olhar mal. Mas o que diz no original, né, quando fala se o seu olho é mau, se o seu olho é bom, sabe? Ele está falando se o seu olho é ganancioso, ou se o seu olho é humilde. Se você tem ganância no seu olhar e quer ganhar sempre à custa dos outros, carnal, diabólico. Pensem nisso. E antes de vocês concordarem com o que eu estou falando e falar amém, glória a Deus, pense. Porque se isso entrar de encontro com o seu coração e você não ser transformado, mas falar glória a Deus, vai ter muito mais cobrança no que você já sabe. E como eu gosto de falar lá no nosso home church, não tem mais como vocês desouvirem o que acabaram de ouvir. Vocês aprenderam. Agora é com vocês. Quando a gente tem desejo, isso quer dizer simplesmente que a gente é diferente dos seres irracionais, dos animais. Ter desejo é bom. Isso nos diferencia, isso define os seres pensantes que somos. Nós somos aptos a pensar. O que nos dá mais responsabilidade. Porque se você pode pensar, você pode tomar uma decisão. Quando a gente lê o Romanos 8, o versículo 13, ele diz: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Paulo, ele está alertando a vivermos de acordo com as exigências da transformadora graça redentiva de Deus. Por favor, sejam transformados. Por favor. Eu quero encontrar todo mundo no céu. O versículo que mais me pega todos os dias é que vai chegar na hora e Jesus vai olhar e vai falar: eu não te conheço. Eu não quero passar por isso. Isso tem que corroer o nosso ser. Isso precisa entrar dentro do nosso coração de uma tal maneira que arranca isso fora, o nosso coração. Nós precisamos ser transformados. Para de pensar nas coisas boas que essa terra pode dar, que esse povo, essa terra, estou falando para o One Way, que aqui os Estados Unidos podem te encontrar porque você é um imigrante. Pense eterno, eternidade. O que você faz hoje, no presente, que afeta o seu futuro? Não adianta você arrumar um jeitinho hoje, mas o futuro vai chegar. E o nosso futuro é com Cristo. De novo, sejam transformados. Se há algo que vocês devem fazer para mudar o coração e mudar a atitude, o jeito de viver, façam logo. Jesus está voltando. Isso a gente ouve desde sempre. Mas a Bíblia fala, ele vem como ladrão, ninguém sabe. Então, meu irmão, se prepara. Seja verdadeiro. Para de ser os crente meia boca. Sabe? Crente 333, meia besta. Para de ser isso. Você quer viver de crente, meu irmão? Seja crente mesmo. Assume esse BO. Muda o que você tem que mudar. Pensa se a pessoa que você for encontrar amanhã, no seu dia a dia, se você chamar ela para a igreja, ela vai ser só educada e falar, aham. Ou ela vai querer encontrar alguém como você, aqui dentro. Se eu chamo alguém para vir aqui na igreja, e eu não posso vir no dia que ela vem,
Será que eu estou confortável de deixar ela na mão de vocês? E vocês, estão confortáveis de deixar ela na minha mão? Porque vai que o que eu falo não é o que eu faço. Vai que o que você fala não é o que você faz. Não me interessa quem é você na fila do pão de Jesus. Se você é importante, se você não é, se tem uma patente alta. Essa palavra é para a igreja, é para todo mundo. Então todo mundo leu, todo mundo sabe. Todo mundo. Deus, Ele deu esse entendimento para a gente lá no começo. Ele falou para Caim, o mal está à porta, cabe a você dominá-lo. Isso é em Gênesis capítulo 4, versículo 7. Deus falou para Caim, meu irmão, o mal está aí, ele está te coçando, ele está te instigando, e você vai fazer isso, cabe a você dominar esse mal. Deus quer pessoas maduras, que sabem tomar rédea das coisas baseado na instrução que Ele deu aqui e que você fala que você lê todo dia. Porque eu sei, todo mundo aqui falou que aceitou Jesus, né? Então a gente sabe que ler a Bíblia, orar, jejuar, viver em comunhão é regra. Então você leu. E se você não faz o que está escrito aqui, mas acha que pode justificar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e só as grandes, né? Não matarás, não roubarás, não adulterarás. Oh. Mas vocês já leram que quando Deus condena o homossexualismo, Ele também condena a fofoca? Está tudo no mesmo balaio. Dentre outros, né? Não vou citar aqui tudo. Tiago capítulo 1, versículo 4. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Tiago, ele pede para a gente perseverar. Vou ler na minha versão. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tiago nos instiga a perseverar, a sermos completos, a sermos íntegros. Você é íntegro? Como está a sua integridade quando ninguém daqui desse salão está te vendo? Como está a sua integridade quando pessoas que nem conhecem Jesus estão te vendo? Será que eles querem conhecer Jesus? Pô, tem algo diferente no Rafa que eu queria saber o que é. Será que você gera essa dúvida nas pessoas? E será que você gera a vontade dos crentes quererem ficar perto de você? Ou você é... Qual que a gente usa? Fariseu, religioso, legalista, e só quer falar versículo da Bíblia. Mas viver mesmo que é bom, você não quer. Você quer pegar o versículo que fala todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, segundo o seu propósito, mas aí você não lê uns versículos antes para falar o que é isso. O que acarreta todas as coisas. O que são todas as coisas. Você não quer ler os versículos anteriores, né? Deus, quando Ele te coloca em teste, né, a gente sempre fala que a gente está no teste, tal, Deus está me testando, me provando, né, essa é a linguagem mais crente. Deus me coloca na prova. Ele nunca te coloca na prova para saber se você vai passar e se Ele pode contar com você. Ele te coloca em prova, em teste, para saber se você tem um coração íntegro e conhece a integridade do seu coração. Olha lá, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, os guiou pelo deserto estes 40 anos, humilhando-os e pondo à prova seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não aos seus mandamentos. É para vocês obedecerem, é para vocês seguirem os mandamentos.
Deus coloca a prova para saber se tem integridade no nosso coração. Então, se você estiver na prova, por isso que eu falo, nunca peça para sair do deserto. É lá que vai testar sua integridade. É lá que você vai saber se você é homem de verdade, se você é mulher de verdade. Cristo pagou um preço. As músicas que a gente cantou aqui hoje falavam de sermos cooperadores do sofrimento para entender quem é Cristo e o que Ele fez. Ainda há tempo. E o que eu quero é que vocês julguem essa mensagem por si. Não olha para o lado. Não pensa no irmãozinho do lado. Olha para você. Olha para dentro do seu coração e o que você tem que mudar. Porque se você não mudar hoje, você vai viver mais uma semana como um homem carnal. E não como um espiritual. Porque o espiritual muda todo dia, ele busca a transformação e se transforma todo dia. Ele coloca algo que vai mudar a vida dele todos os dias. Ele vai tomar uma decisão diferente todos os dias, visando e vislumbrando a vida eterna e o reino de Deus. Ele quer viver igual Isaías. Meu Deus, onde eu estou? Maluco, eu vi anjo aqui, o outro tampa uma asa aqui, o outro pega com uma tenaz, toca uma brasa viva na minha boca. Eu falo, aí Deus ainda fala, para quem que eu vou mandar? Deus mostra o céu pro cara e pergunta, quem que eu vou mandar? Manda eu! Deus, Ele quer te mostrar algo. Ele quer que você seja santo, como Ele é santo. Ele quer que você seja separado e diferente do mundo que você vive, da nação que você vive, do meio que você vive, para que você pare de ser cego, surdo e mudo, como a ganância que pode reinar na sua vida. Aqui eu conheço vários americanos maravilhosos e uns caras crentes que é um absurdo. Então eu não estou falando da nação como um todo, eu estou falando de você viver e ser influenciado para fora das escrituras aonde você está. Tá claro isso? Jesus, ele busca adoradores que o adorem em verdade e em espírito. E não em carnalidade e parcialidade. Eu vou adorar só quando a música for boa ou só quando me convém. Mas coisinhas do dia a dia eu posso fazer do meu jeito. Coisinhas do dia a dia, ninguém vai falar nada. É aí que define se você é espiritual ou carnal. Quando nós fomos criados, a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus. E a imagem, a palavra que ele usa, é tselem. Ele quer dizer como se fosse a sombra. A minha sombra só existe porque eu estou aqui. Nós devemos ser sombra de Cristo. A gente só existe porque Cristo está aqui. Se Cristo andar, você anda. Se Cristo se mover, você se move. Mas pense, nós não podemos, de jeito nenhum, como conhecedores de Cristo, viver como carnais. É um desperdício. É um desperdício. Mateus capítulo 7, versículo 15, está falando dos falsos profetas. E aí Jesus fala no 24. Falsos profetas são os caras que ensinam errado e que te lideram, que te levam a entender coisas erradas e fazer coisas erradas por um ensinamento ruim, tá bom? Não são aqueles que dão profetada, não. São os caras que te ensinam e te guiam para lugar errado, baseado na palavra deles. Olha o 24, Mateus capítulo 7, versículo 24. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre a rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme.
Mas quem ouve o meu ensino e não a pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Faz mais sentido agora esse texto, né? Ele não é assim tão bonitinho. Né? Não, construa a sua casa na areia. Não é assim tão bonitinho. Porque se você ouve o que Deus está falando, né? Todo mundo aqui falou que serve a Deus, serve a Cristo. Se você lê isso aqui e não pratica, é como se você construísse a sua casa na areia. Eu queria encerrar com o livro de João, capítulo 6, versículo 63. João 6, 63. Ele diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. A minha oração e o meu apelo hoje é que você engula e deixe para lá o seu orgulho um pouco de crente, o seu conhecimento de Bíblia, que te faz ser o cara mais crente que tem, e julgue a si mesmo, como você faz antes de tomar ceia. E lembre que Deus é um Deus de segundas chances e hoje Ele te chama para redenção. Hoje, Ele te dá uma segunda chance para você rever tudo o que você faz, tudo o que você vive. E saber se está de acordo com o que Ele ensinou aqui. Para que você viva de forma espiritual. Para que você mude a sua vida e tome decisão correta. E não me interessa se isso vai dar uma reviravolta na sua vida radical. Viva isso, porque é a eternidade que nos espera. Não é essa vida aqui agora, não é o que você pode conquistar aqui agora. Não é. É a vida eterna que a gente almeja. A vida eterna. E a vida eterna é esta: que todos conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, se você quer começar a vida eterna, ela começa aqui e agora, conhecendo quem é Jesus e quem é o Deus. Isso é João 17,3. A vida eterna é esta, 2 pontos. Ele está definindo o que é vida eterna. Conhecer a Deus e conhecer a Jesus. E não adianta conhecer e viver do jeito que você vive. Eu espero que vocês entendam e tenham entendido que essa mensagem, ela busca a redenção. E eu espero que essa mensagem faça com que vocês sejam movidos pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, para começar uma semana diferente do que vocês tinham planejado. E o que eu digo diferente é com um pensamento diferente do que vocês tinham até agora. Para que vocês julguem a si mesmos se são carnais ou espirituais e com humildade vocês caminhem para o ser espiritual, para o ser humano espiritual que vocês devem ser. Amém? Vamos fazer uma oração? Jesus, o Senhor é o rei desse lugar. O Senhor é tudo que a gente tem. E muitas vezes, ó Pai, eu peço perdão por isso, mas a gente quer mais para nos satisfazer aqui. E por mais que a gente consiga mostrar que estamos corretos e que há base bíblica de querer o que a gente quer e de ser abençoado,
gente começa a construir ídolos, não deuses, onde a gente limita sabendo o que fazer e o que não fazer para agradá-lo. Eu clamo, Jesus, para que o Senhor se faça presente aqui agora. Eu clamo para que o Senhor transforme a nossa vida de uma tal maneira, ó Pai, que as pessoas não nos reconheçam, mas queiram ser como nós. Porque nós conhecemos a Cristo, porque nós vivemos como a estrela que aponta para o caminho. Oh, Jesus, só o Teu nome é santo, só o Teu nome é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Só o Seu nome é bom, só o Senhor é bom, só em Ti, ó Pai, há bondade, só em Ti, Deus, há bondade e plenitude. Transforme os nossos corações, ó Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Tá tranquilo. Hoje é noite de redenção. Meu Deus. Você fica aqui? Você tá vendo lá o tio Maninho? Valeu. Fala obrigado. Obrigado. Santo é aquele que é Uru Ashantia, Rokotua Hantiashe, La Ramakantuya Hantiashete. A mamãe tá cantando. Ó, tá falando aqui no microfone, ó. Tá todo mundo ouvindo seu choro aqui no microfone. Aqui, ó. Que isso? Você quer cantar Jericó aqui? Quer? Pede o seu valor. Tá cantando Jericó. Aleluia. Sim, irmãos, a palavra do Senhor é assim, ela nos faz. É um lugar de redenção, realmente. Eu ia falando aqui, eu ia lembrando de alguns versículos também. Ali já orando ao Senhor, e a gente realmente precisa refletir. Mamãe já viu. Você viu que o papai deixou a garrafa de água dele lá, ó? Parecer cada vez mais. Ah, meu Deus, você vai lá pegar comigo? Vamos lá esperar o pastor. No anterior que Pedro leu, capítulo 7, ele vai dizer: miserável homem que eu sou. O que eu quero fazer, o que eu queria fazer eu não faço, né? Mas o pecado em mim, isso eu faço. Só que, irmãos, no versículo 25 do capítulo 7, ele vai dizer: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de que nos redimiu, é Cristo que nos redime do pecado. Quando ele leu aqui João 17, a vida eterna é que conheça aquele que me enviou e a Cristo Jesus. A mamãe só vai cantar essa música, aí daqui a pouco a gente vai lá pegar meu copo e você vai no colo dela, pode ser? Deixa só a mamãe cantar essa música. Ela canta a música, a gente vai lá. Aleluia. Papai céu. Papai do céu? Ah, o meu copo é o papai do céu. Você tá vendo o papai do céu? Tito vai dizer: o qual A se igreja? deu a si mesmo por nós, Você tá para vendo nos Jesus? redimir de toda iniquidade, Cadê Jesus? purificar-se um povo Tá ali? seu, zeloso, Jesus tá ali. de boas obras. Dá uma piscada pra Jesus. Abriu porta. Abriu a porta. Cristo é quem nos faz santo, Cristo é quem nos fortalece para viver uma vida santa. Cristo é quem nos redime de todo pecado, e quem nos fortalece a ser cada vez A melhores. mamãe vai só cantar uma música Pai, e aí a gente já vai lá. esposos, filhos. Ó, Pai. é o meu copo. Pobre e miserável nós somos se não fosse Cristo Jesus, como diz Paulo.
Pelo sangue dele, Vai, nós somos vai. lavados e remidos. Vamos esperar o pastor parar, aí a música começa, a gente Mas vai que lá este pegar. sangue gere A gente toma uma verdadeiramente água. mudança Pode ser? de caráter, mudança no nosso jeitinho, né? Como sempre dizemos, que haja verdadeiramente mudança. Hoje é noite de você se redimir verdadeiramente com o Senhor Jesus Cristo. Feche os teus olhos, como Pedro bem disse, não pense no que está do teu lado, no seu familiar, o que você acha que tem que melhorar isso ou aquilo. Pense em você. Todos nós sabemos as áreas onde nós falhamos. Todos nós sabemos da nossa vaidade, do nosso orgulho, O que dos tem lá? nossos pecados. Sabemos que carecemos da Jesus? remissão dos nossos Yeshua? pecados, carecemos da graça de Cristo Jesus. Água? Mas sabemos onde devemos mudar, A minha água melhorar, tá lá. ser A gente tem que transformados. esperar o pastor parar de falar pra gente ir lá. Pode ser. Disse Paulo, Romanos 7, 28. Graças a Deus por Cristo Jesus. Graças a Deus por Cristo Jesus que nos permite dar uma segunda chance. Uma segunda chance. Hoje é noite de remissão. Então, Remissão, a televisão. Muito grande essa televisão, né? colo do pai. Colo do papai. Você tá no colo do papai? Olha, Sabia que eu te amo? Dodói. Quem tá dodói? Bebê. Aonde? Não. Deixa eu ver. Posso dar um beijinho? Sim. Sarou? Aqui. Sarou? 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 Dá um beijinho então. Ai, agora sarou. Caiu. Sarou. Dois. Ah, tio Maninha, tia Carla. Você ficou com ele? Que te conheço. Dois. Ele não tá mais com Dodói. Tudo. Dois televisão? Beleza que existe em ti. Eu não vi. Beleza que tem dois. Ainda não vi. Canta aqui no microfone. Beleza que existe em ti. Uriashi Aragama. Rokoto Hantia Shiala Ramakanti. Não Swantia Cantia Chete. O que foi? O que foi? Tá tudo bem? Me achou roti a chia tia canti. No romantismo pela canti. Senhor, quer tomar uma água? Já não tem. Aquela a gente tem que esperar acabar. Aí eu vou lá pegar, tá bom? Você espera. Vamos tomar a sua aqui, ó. Toma aqui um pouquinho e a gente já pega lá. Teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não
quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Roya hantia shele kamantua. Loro koya kantia shetia hantia la ramakanti. Nuswantia le reme kanto ya hanti. La rangantua shele reme kontia hanti shetia makaya santi. Nuro loya tantia shetia magatoi. Loro koya kantia shetia kamantia la ramakanto ya hanti. Nuswantie le remelantua santie. Kurwantie hetia shuya kantia la makantua. Swanti setia tanti, si tanti shatuala ramakanti, hu tanti shetia kanti, nuro mukanti shetia, tuahanti, shantie kantia la ramakanto ya shi, hantua santia shetia kama deiti amagai, loro mukanti shetia lante, tiahanti la ramakandoish, washo ya la ramakanti. A música está falando vem gerar frutos verdadeiramente. Alô. Nós possamos sair daqui, Pai, redimidos pelo teu sangue, Deus. Alô. Mas vamos orar, ele tá orando. Alô. Que o Senhor venha arrancar das nossas vidas. Tudo aquilo que não Então vem vamos, de ti, espera ele Pai, parar que de o Senhor orar. venha arrancar, Pai. Não permita, Deus, que nenhum mal, Deus, controle, Deus, as nossas vidas, Pai. Mas que nós sejamos controlados pelo teu Espírito Santo, Pai. No nome de Jesus, Pai. Como Paulo diz, graças a Deus, por Cristo Jesus. Nós queremos sair daqui, ó Deus, cheio de Cristo, Pai. Queremos sair daqui, ó Deus, sendo homens e mulheres espirituais, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Vai entregar pro tio. Pai, eu abençoo cada casa aqui representada. Abençoa essa semana, Deus, de cada um. Que o Senhor abra as portas do céu, as janelas do céu. Sobre cada família, Pai. Aqueles que estão precisando, estão passando por alguma necessidade. Pai, que o Senhor tenha misericórdia. Que o Senhor também nos ajude, Pai, a entender, a saber, para que possamos ajudar uns aos outros, Senhor. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor cuide das nossas crianças nessa semana. Proteja, Pai, guarde, Deus, cada casa aqui representada. Tenha os teus anjos ao redor das nossas